Massa. É muito Aldo, mas massa, tu cara. consegue, eu sei que na verdade tu não pode nem começar a entrevistar, né, André? Mas, Aldo, tu assiste Pode não. relaxado, tu assiste sem criticar, não, curtindo ou Claro não? que não. Né? Pois é, Não, é mas é assim, cara. porque. Para mim é um sofrimento até, porque é uma coisa que nunca mais eu vou ver um filme na vida Pois como é, deveria ver, né? sim. Porque assim, qualquer cena que eu ver, eu sei onde é que tá o refletor, eu sei a hora do cara bater a claquete, quem errou o tempo da passagem do figurante, eu Sim. sei onde o cara parou o gerador na cena externa para cabear e não fazer barulho lá. Eu decupo a cena inteira, eu faço uma análise técnica da cena inteira numa fração de segundo, tá entendendo? Imagina, A imagina. lente, a montagem, aí muita informação, aí às vezes eu deixo de prestar atenção na cena. Quando Aí eu me você dá perco às conta, eu vezes tô só curtindo, né? Só queria curtir. Não, às vezes eu tô trabalhando, às vezes quando eu olho eu tô trabalhando. Caralho, eu Sim, tô fazendo sim. análise técnica aqui do filme que não tem nada a ver com isso. Não é? Sim, O filme já sim, tá sim. feito, o filme já tá feito, Não, mas é porque entendeu? isso é muito doido, porque é o prazer, o cinema é um grande prazer para quem, né, para quem Uhum. assiste, mas eu não sei se torna um prazer para quem produz, entende? Esse podcast é uma produção de SerifaCast Multimídia. Saudações digitais, está no ar mais um SerifaCast, o seu abraço sonoro de provocações, reflexões e contação de histórias no episódio número 62. Quem me dá a honra aqui de absorver um pouco de energia, conhecimento, cearensidade, é um cineasta que já foi dublê de lutas em filmes de artes marciais, é mestre em taekwondo, mas ele prefere ser chamado de operário do cinema. Alder Catunda Gomes. Alder Gomes, bem-vindo ao SerifaCast. Opa, prazer, obrigado pelo convite. E para me ajudar aqui a tornar esse episódio um blockbuster sonoro, está aqui ele que comprova que a nossa ancestralidade é mesmo viking, tá? Com seus olhos claros. Você vai poder ver isso aí no IGTV, no YouTube. Além dos olhos claros, né? Ele é diretor da Caramelo Comunicação, uma das agências que mais cresce aqui de comunicação no Ceará e no Nordeste. Um dos caras mais competentes de comunicação que eu conheço. Bem-vindo ao SerifaCast pela segunda vez, Paulo Júnior. Oficialmente convidado nessa segunda vez, né, André? Inclusive. Que é isso, rapaz? Não me diga isso. Obrigado pela abertura. Eu não sei se faço jus a tantas boas palavras aí. Nada como a gente ter amigos, viu, Alder? Aí, chamou até de viking. Como é que eu Não é? esse texto disso aí, ó? Mas eu sei bem, exato. Esse texto, macho. Com essa malandragem, mano. Esse tudinho. Pois é, eu não sei se ter chamado de viking é um elogio pra gente não, viu, Alder? Eu confesso, mas... Acho que o cara no fundo ele quer dizer que tu é corno. No fundo, Exatamente. deixa o cara de viking. Tudo vira putaria, macho. Exato. Olha só, foi para um lado que eu não esperava, Paulo, mas tudo bem. Aí. Eu vou É dar... gatice. Já comecei, já viu que vai ser um sucesso, né? 3 recadalhos rápidos aqui, eu prometo, marquei 3 minutos no máximo. Primeiro eu quero agradecer porque mês de agosto foi muito interessante pro SerifaCast, né? A gente tem muito trabalho, tá produzindo pro YouTube também, vídeo, tem palestra, tem workshop, tem um monte de coisa, e em agosto eu não produzi nenhum episódio. Mas foi o melhor mês de audiência do SerifaCast, né? A gente teve aí, isso é resultado de exposições, né, que a gente teve da Campus Party. Eu tô fazendo vídeos no YouTube também, tá convertendo pessoas para ouvir o SerifaCast, isso é bem legal, e então eu só posso dizer muito obrigado, né? Foi um mês muito bom, tanto de audiência quanto de feedback, só seria bom por conta de vocês, então muito obrigado. O segundo e o terceiro recado são 2 novidades que eu conheci recentemente, né? Eu gostaria de indicar aqui para você também, para você acompanhar e conhecer. Não é jabá, tá? É um tipo de indico de graça, né? Algo que eu achei bem legal trazer aqui. De vez em quando eu vou trazer algumas coisas assim. Bom, Cristiano Machado, guarda esse nome, é um fotógrafo aqui de Fortaleza. Ele também é um tremendo artista plástico e a história dele é o seguinte: ele personaliza camisas, ele pinta próprio punho camisas, né? Então você diz o que você quer e ele mostra para você, faz uma simulação e ele pinta a próprio punho a camisa, ele mesmo que pinta. Então a coisa assim bem personalizada. Eu pedi a minha da minha parceira de uma série que a gente gosta, né, Outlander. Então, cara, ficou muito bom. Você vai poder acompanhar isso tanto no Instagram da gente e no nosso blog também, serifacast.com.br. Segue lá, ó, @vestirarte com T mudo, vestir
arte. Acompanha lá o trabalho do Cris, que é muito legal. E por fim, eu quero falar aqui da Georgia Santiago, né, uma cearense, também é fotógrafa, mas o negócio dela, o lance dela é gastronomia, né? Ela é cozinheira, tem ampla experiência aí de formação e de prática na França, no Japão e na Noruega. É isso aí. E ela tá de volta ao Brasil, nessa pandemia ela tá fazendo um negócio muito massa, cara. É um pão artesanal, né? Um focaccia, ela faz lá com fermentação natural. É um negócio maravilhoso. Tô indicando aqui porque eu realmente provei e é sensacional. Esse projeto dela você pode acompanhar no Instagram dela, @GeorgiaSantiago. Acompanha lá que é bem legal. É isso aí, fique com a gente, vamos ao tema. Halder, você é fortalezense, né? Nasceu em Fortaleza, mas passou sua infância em Senador Pompeu, a 270 quilômetros de Fortaleza. É inclusive próximo do meu interior, onde eu passei a minha infância, que é a Copiara. É interessante a coincidência, inclusive, porque essa semana eu gravei um outro episódio também com a Ian Gomes, você pode acompanhar lá depois, e ela é também de Senador Pompeu. Ela é Gomes também. Você conhece a Ian? Conheço, mano. Cara, muita coincidência. Desde Senador Pompeu, sim. Muita coincidência. A gente não é parente não, mas somos filhos de senador. Legal. Então, cara, o que é que povoa aí a tua mente de lembrança de Senador Pompeu lá da década de 1970, né? Mais ou menos aí. Cara, é uma lembrança, é tudo muito lúdico, né? Os anos 70, eles eram uma década muito diferenciada, tanto é que ela é muito marcante, até hoje os anos 70 persistem, tudo, seja pelo momento que a gente vivia político, social, econômico e artístico, que era um momento de extrema pulsação criativa por conta da repressão que envolvia formas de você criar para surpreender essa repressão, né? Então a música é uma grande referência disso tudo, as músicas que foram feitas e tal. Mas o interior do Ceará, Senador Pompeu especificamente, era um mundo à parte que não entendia, não vivia um pouco isolado do que estava acontecendo nas grandes cidades. Então, do ponto de vista cinematográfico, por exemplo, os filmes que passavam na capital, os grandes blockbusters que passavam no cinema, não chegavam nos cinemas do interior. Então, a minha lembrança passa muito pelas lembranças de ir no cinema e assistir filmes de Kung Fu, né, de coisas malucas que eu fico imaginando, meu Deus, como é que eu fazia isso? De o rio encher, você ir para cima da ponte, jogar uma cama de ar e pular e descer o rio. Margem, aquela água escura, caudalosa, cheia de galho de abacate. Então, assim, era um mundo tão louco que assim, eu fiquei lembrando, quantas vezes eu deixei de morrer nessas marmotas de menino brincando no interior. Demais. Era muito diferente de tudo, sabe, cara? A musicalidade, a música brega, que hoje é tida como brega, era a música que preenchia toda a programação das rádios, né? Então era um mundo muito diferente, onde a televisão era uma coisa ali engateando, onde poucos programas você podia assistir, porque a maior parte do tempo a televisão não pegava, né? Então o pouco que se via era o que era comentado entre todo mundo. Então era muito diferente. Então eu trago lembranças muito divertidas, com muita aventura, com muita ação, com muita comédia, porque não deixava de ser engraçado ver uma sessão de cinema ao estilo Cine Hollywood, no mundo realista que era. Então, cara, assim, acho que essas lembranças são tão vívidas, tão pulsantes, que são ali fontes, é um oceano para mim de pescar ali coisas que foram vivenciadas e trazer para dentro desse universo todo que eu transponho para os filmes, sabe? Eu tô aqui em mãos o livro Orson Welles no Ceará, Firmino Holanda, né? Vamos ver se você consegue ver aqui, ó. Maravilhoso esse livro, cara. Já então, li. O que acontece, ó? O burburinho irrompeu de frente ao Excelsior Hotel, antigo e majestoso prédio de alvenaria no centro da cidade, de Fortaleza. Curiosos apreciavam o jovem hóspede norte-americano saído de lá, branco, corpulento, cabelos desalinhados, vestindo camisa de cores berrantes. Seguiram até o seu destino, ali próximo, dobrando a esquina, o Cine Diogo. O Yankee em questão era o festejado Orson Welles, diretor de Cidadão Kane, de 1941, que ganhou o Oscar melhor roteiro original em 1942, né? E isso aqui era em 1942, eu não tenho certeza se era antes ou depois do Oscar, né? Mas o fato é que ele estava aqui no Ceará. E por que ele estava aqui no Ceará? Por conta de uma história desses três jangadeiros que aparecem na capa do livro, que fizeram uma viagem muito maluca
em protesto em relação a questões trabalhistas, aqui do Ceará, do Mucuripe, foram bater lá no Rio de Janeiro, né? Foram recebidos lá por Getúlio Vargas, a maior coisa, né? E eles souberam dessa história e ele estava aqui para produzir um episódio de uma série chamada It's All True, né, que ia falar exatamente do Ceará, né, para recontar essa história. E aí teve regravações, né, eles simularam, o Jacaré morreu, né, que é um dos jangadeiros, né, o jangadeiros morreu nas filmagens. Então, cara, esse livro é sensacional, Firmino Holanda. Procura deixar o link para você acompanhar. Mas por que eu contextualizei isso daqui? Foi um norte-americano, o cara veio dos Estados Unidos para contar a nossa história aqui, né, com um olhar gringo. Você fez um caminho inverso, né? Você foi para os Estados Unidos, né? Foi dublê, né? Deve ter aprendido muito cinema lá e voltou para contar a nossa história, né? É o olhar do cearense sobre o Ceará, né? E a minha pergunta nesse contexto é o seguinte: o que é que só os Estados Unidos poderia te ensinar, né? Tanto questão técnica como de olhar em relação ao cinema, né? A terra de Orson Welles, e o que é que só o Brasil te dá para o cinema? É interessante acho que esse DNA que o Ceará tem por cinema. O Ceará é bicho para gostar de cinema, de fazer cinema, né? O nosso histórico aí conta isso e as figuras importantes do nosso cinema que estão aí, das gerações todas muito produtivas e tudo. E esse livro é maravilhoso porque Orson Welles já era o maior realizador da época. Ele já era o que a gente fez de Cidadão Kane. Ele tinha acabado de filmar Soberba. E as histórias são incríveis, né? Tem umas que me lembram muito, marca muito desse livro. É a história de um cabo que estava passando ali no centro, em Fortaleza, e viu o Orson Welles lá dentro de um boteco tomando Guaraná. Aí o cabo não sabia falar inglês, rapaz, aí o que o cara fala, o que foi que fez? Eu sentei, fiquei olhando o Orson Welles tomar Guaraná, pedi um Guaraná e fiquei tomando Guaraná olhando pra ele. Eu achei o cabo não sabia dizer nada, mas tu imagina, é muito surreal tu imaginar, digamos que na proporção de hoje seria o Spielberg. Só que o Orson Welles ainda era ator, né? Ainda era roteirista. E Spielberg, tu imagina um Spielberg turbinado, no centro de Fortaleza, sentado tomando Guaraná, comendo uma coxinha, macho. É tão surreal. É surreal, é um negócio, parece ficção demais, cara. Nossa, é ficção total. E assim, os perrengues que ele passou aqui no livro conta tudo, assim. Acho que todo cearense devia ler esse livro. Sim. Ele é inspirador e ele é muito gostoso. Então, assim, o que me ensinou muito, acho que quanto mais você se distancia e tem esse olhar de você ser um bicho do mato cosmopolita, que você se joga ao mundo, se atira ao mundo com sua raiz muito impregnada, você consegue enxergar melhor à distância quem somos e por que somos assim, né? E isso para mim sempre foi muito interessante, observar isso tudo. E o cearense tem uma mania muito grande de comparar as coisas. O cearense compara tudo o tempo todo. Então, por exemplo, quando eu estou viajando muito com o Edmilson, a gente está fora, a gente fica sempre comparando o tempo inteiro todas as nossas formas de agir, de se comportamentar com as coisas lá fora. Por exemplo, a gente está às vezes olhando ali dois gringos. Uma vez eu estava até virou até um sketchzinho do show da Edmilson. Uma vez eu estava em Paris, aí estava jantando sozinho no restaurante, e eu estava vendo um casal acabar a relação e a mulher dispensar o caba numa elegância, mas numa finesse assim, que o caba caiu só uma lagrimazinha dos olhos assim, enxugou, sabe? Era coisa de chifre. Enxugou e tal. Rapaz, que coisa doida, como é que pode um negócio desse? Aí, quando eu voltei, pouco dia depois aqui, eu e Edmilson estava no bar, macho, a mesma situação. A mulher foi acabar com o cabo. Meu irmão, esse cabo deu um escândalo bêbado. Por que não faço um negócio desse? Eu pago o plano de saúde da tua mãe. Meu irmão, foi um cabaré medonho. Chegou o primo, foi uma puta. Então, assim, isso, ao olhar distante, faz a gente se enxergar muito melhor, cara, a quantidade de coisas que estão à nossa frente, que são divertidíssimas, né, que passam muito pela comédia, né? E eu trago muito esse olhar distante, do meu olhar estando distanciado, no Loucos de Futebol, o documentário que eu fiz falando da loucura do torcedor de futebol. Então, estar longe me ensinou demais. Estar nos Estados Unidos, que é que eu aprendi muito nisso tudo, é entender o quanto que você pode ser extremamente profissional, muito rigoroso em tudo que envolve produzir um filme, mas ao mesmo tempo você trazer isso para se adaptar aqui e transportar isso para contar as nossas histórias, né? Porque tecnicamente, assim, você pode dizer que qualquer filme americano ruim, ele é muito bem feito. Não tem filme americano ruim tecnicamente mal feito, né? Mesmo quando a tecnologia não era tão acessível hoje em dia,
sempre o som sempre é muito primoroso, e isso quebra. Não estou falando daquela lenda que existe que o som brasileiro não é bom, isso não existe. Mas o acesso a profissionais de qualidade, tudo sobrando, você consegue sempre ter a qualidade, não quer saber necessariamente que o conteúdo vai ser bom. Então você aprender como fazer da forma mais, porque eles fazem cinema o dia todo, a vida toda, há mais de 100 anos, como ser extremamente produtivo para trazer para cá o conhecimento para poder se adequar e se adaptar a contar nossas histórias. Acho que o que aprendi mais lá foi exatamente o profissionalismo e o preciosismo com tudo que gera compromisso, profissionalismo, dedicação, responsabilidade, né, de uma indústria que precisa se repor o tempo inteiro os seus conteúdos e tem que realmente ter ali um ritmo, uma velocidade de produção que seja uma escala industrial que não extrapole orçamento, que não extrapole diários e tudo, embora isso aconteça. Mas, assim, a mecânica de fazer, eu acho que foi, para mim, o maior aprendizado. Nada em relação ao artístico, nada em relação à criação, não. Isso aí é uma coisa que faz parte do seu mundo, do nosso universo, que a gente bem encaixa pessoal. as duas coisas. E voltando à coisa de Orson Welles, tem uma coisa interessante aqui, cara, que pra você ver como é maluco isso. Orson Welles, ele não ia filmar no Ceará, ele ia filmar ali em Rio, São Paulo, falar um pouco dos clichês do Brasil, né? Era aquele acordo econômico da boa vizinhança de levar o nosso conteúdo ao cinema. Tem uma questão política, né? Envolvendo política, não, ali o mundo estava se acabando em guerra, né? Os Estados Unidos não tinham com que negociar, precisava muito da América do Sul para fazer negócio. Então usou ali o cinema e o Orson Welles como essa figura, né? Esse personagem para fazer essa ligação, dessa relação comercial que o cinema brasileiro ia passar nos cinemas americanos antes de começar, ia promover o turismo. Aí tem uma coisa interessante disso tudo, é que Orson Welles um belo dia viu no New York Times essa matéria dos jangadeiros. E ele, não, isso aqui tem que fazer parte do filme. Por isso que ele veio para o Ceará, não estava nos planos iniciais. E essa história me inspirou, quem assistiu o Cine Hollywood 2, a Chibata Sideral, me inspirou o começo do filme, né? Eu tenho ali um Spielberg em crise em Hollywood e chega aquele jornal que bate na cara dele e dá a ideia para ele fazer o seu filme. Então, assim, quem eu assisti, você assistiu? Então, isso aí é inspirado nessa história de Spielberg, de Orson Welles, porque ali talvez não tenha chegado pela janela a notícia e bateu na cara dele, como eu fiz no filme. Mas alguém colocou aquele jornal na mesa dele, tá entendendo? E quando ele olhou, pá, caralho, isso aqui tá aqui. Então tem uma camada que tá ali subliminar. Quem lê o livro do Firmino e quem conhece bem essa história vai conectar. É inspirado nesse fato. Pois é, exatamente. A cabeça, né? Porque assim, são muitas referências, inclusive. Mas nessa vivência nos Estados Unidos, né, o André perguntou o que você traz de lá para cá e o que a gente leva daqui para lá. Eu lembro muito, Aldo, eu tive a oportunidade de viver fora um tempo e os colegas europeus muito elegantes, muito finos, eles achavam a gente muito para frente, né? Então, assim, às vezes para resolver um problema, a gente ia lá, batia na porta, entrava, conseguia resolver. Essa história do jeitinho brasileiro, que tem um aspecto muito ruim, porque a gente, de fato, deixa de pensar alguns processos da maneira como deveriam ser pensados, né? E a chance disso virar outros problemas, como corrupção, enfim, é muito grande, mas eles admiravam esse jeito que a gente dava para conseguir resolver as coisas. Em cinema, a impressão que eu tenho é que isso tem que ser habitual, principalmente numa realidade como a brasileira. Então, assim, quando você pega aspectos técnicos tão fortes como esse que você está fazendo referência dos Estados Unidos e traz para uma realidade como a nossa, né? Assim, como é que adapta e, de certa forma, o que é que se leva daqui para lá também? Assim, são duas realidades bem distintas, né? Pois então, assim, o fazer cinema hoje no Brasil, ele tem assim, eu digo, o mesmo rigor e o mesmo apuro técnico e profissional de fazer nos Estados Unidos. Então, assim, quando eu trabalhei lá, o que é que eu via muito? A preocupação em antecipar problemas, porque produção é antecipar problemas. Você fazer uma leitura ampla de evitar com que certas coisas que podem acontecer não podem acontecer de jeito nenhum na hora que você está filmando. Planejamento, é estratégia, é tudo. Estratégia, orçamento, é administração, muito dinheiro, tudo, na cara. Verdade. É muito planejamento. E hoje o cinema brasileiro é todo feito assim. Eu acho que a gente tem uma grande diferença hoje, é porque a realidade de filmar lá tira da indústria americana alguns problemas que nós temos muito crônicos aqui. Por exemplo, quando a gente vai fazer um filme aqui, a gente tem que pensar em
toda uma logística, não só operacional, de logística pura mesmo, mas de proteção à segurança. Porque uma pessoa pode chegar no set e fazer um arrastão, levar tudo. Tá entendendo? Então, nós temos impactos orçamentários altíssimos de você ter questão de segurança. Lá, o cara não vai ter essa preocupação. Às vezes a gente tá fazendo um filme, ok, a gente tem que sair assim, nossa rota é essa, a gente tem que fugir por aqui, pensar no planejamento, se por acaso... Cara, vira uma engenharia à parte, e um custo à parte, que eles não têm, né? Então, e uma série de outras coisas mesmo, assim, passa por questão de tecnologia, deu uma chuvinha, pá, acaba a energia, tua produção pode parar porque tu perdeu contato. Então tem uma quantidade de atritos de produção que não fazem parte da produção, mas a gente tem que se encaixar com eles, que lá eles não têm. E isso não tem nada de jeitinho brasileiro, de improviso que a gente possa fazer, né? É você usar todo esse conhecimento de produção para agregar isso tudo a esses outros problemas, né? Então aqui a gente tem dengue, a gente tem zika, tem chikungunya, tem malária, tem covid, tem assaltante, meu irmão, é tanta coisa que isso onera e pesa e é um esforço de produção que atrapalha, tá entendendo? Então, um exemplo assim, coisas do cotidiano, ok, a produção, o nosso estacionamento, a rua aquela ali que a gente estaciona os carros lá. Aí, pá, alguém da equipe, roubaram meu carro, quebraram o vidro do meu carro. Aí você tira um dia de produtividade astral daquele cara, porque o cara teve o vidro do carro roubado, tá entendendo? Que a pessoa naquele dia não vai produzir legal. Então, assim, o que eu trago, assim, muito de lá é a lembrança de que esses problemas não fazem parte, cara, do cotidiano, sabe? E aqui a gente tem que lidar com isso. E isso não pode interferir na produtividade, mas, por um lado, interfere. Mas você tem que absorver e fazer com que seja o mínimo possível. Mas, assim... os exemplos são tantos, cara, tantas coisas que acontecem ao longo das produções que... Eu tava até nesse lance aí de planejamento, né, de tentar prever as coisas. Eu tava conversando com uma colega que trabalhou nas Olimpíadas, né, aqui no Rio de Janeiro, e um grande evento, né, internacional, etc. E ela disse, André, todo mundo ficava encantado com a capacidade do brasileiro de resolver problema, de ter flexibilidade. O primeiro impacto era negativo, porque não estava planejado, ou estava planejado e não estava sendo executado, né? Mas resolvia-se o problema, né? Então, assim, eles saíram encantados com a capacidade, porque tudo deu certo. Só que deu certo daquele jeito brasileiro. Exatamente. Aí eu disse para ela assim... o aspecto positivo e o negativo do nosso jeitinho. Sim. Aí, né? Aí eu disse pra ela, imagina unir esse jeito flexível brasileiro com planejamento. Cara, a gente vai ser o melhor do mundo. O melhor do mundo. Assim, vai passar alemão, vai passar coreano, americano, russo. Não tem. Vai passar todo mundo. Aí porque é uma grande gambiarra, que é um organismo vivo. O Brasil é um organismo vivo em forma de gambiarra, né? É mesmo. Cara, é muito louco. É tudo. Excelente, Aldo. Vou começar a usar isso. Mas é tudo, cara. Em forma de gambiarra. Patentear isso aí, tá registrado. Tu quer um exemplo maior da criatividade com isso tudo? A gambiarra de um asfalto mal feito, quando dá uma chuvinha, cava um buraco, o cara coloca um palha de coqueiro, pá, no meio. Meu irmão, esse é o exemplo maior. Tá entendendo? É verdade. Desse mundo paralelo que é intrincado, né? Muito louco. Então, assim, se por acaso nos Estados Unidos você tá numa produção, caiu um buraco, afundou porque o asfalto... Não vai ninguém colocar a palha de coqueiro. Vão parar tudo. Para a freeway, bota 1000 policiais, o diabo 4 e tudo. E se tiver só palha de coqueiro, você todo já te resolvido a vida. Entendeu? Isso que é muito doido. Então, no cinema, às vezes, essas circunstâncias acontecem, né? Porque a gente vive numa vulnerabilidade muito grande aos fatores externos. Fazer um filme é você estar exposto às vísceras, a tudo que pode fazer para te atrapalhar, né? Sim. Então, muitas vezes, essas demandas surgem e o fato de, quando acontece aqui, a gente pode resolver com muito mais autonomia. Quando acontece lá fora, todo o rigor de segurança, de leis, de seguro, todo mundo tem que recuar, porque se triscar ali der merda, alguém vai ser culpado, tá entendendo?
Então, não pode existir aquela figura do cara que vai enfiar a palha de coqueiro no buraco e tá tudo resolvido. Não pode, porque se enfiar e alguém cair, aquele cabo é o culpado, entendeu? É verdade. Então, nessa nossa realidade da gambiarra, a gente tem que dar conta exatamente de seguir o rumo e pensar na palha de coqueiro. Então, nossa cabeça de fato tem que dar Eu mais... tenho até a impressão que essa expressão trocar o pneu com o carro andando deve ser brasileira. Não tem como, né? Não acho? Só pode ser. Só pode. É o que a gente faz o tempo inteiro. Uau, tem um cenário em casa, entendeu? Não é? Não, aqui é meu ateliê, cara. Aqui é meus quadros que eu pinto. Não, mas, velho, pô, bota esses quadros de fundo aí, pô. Aí, ó. Ali, ó. Então. Que massa. Tu comercializa eles, Alder? Tu comercializa? Não, cara, eu tô guardando porque eu vou lançar um filme que eu fiz sobre pintura e eu quero expor quando for lançar o filme, entendeu? Show. E eu vou pintando e vou guardando, porque como vão acabar a aposentadoria da gente, eu vou pintando para guardar pro futuro, tá entendendo? Então o que eu pagarei de INSS, cara de asa, eu compro tela e tinta e pinto. Boa. Aí lá na frente eu vendo meus quadros, eu faço um estoque. Sucesso. Massa. Eu fiz um curto, tá no link do Instagram, tem um curto que eu fiz agora, que tá na quarentena, do Instituto Moreira Salles, e tá no link da bio aí do Instagram. Me manda o link, qual eu deixo na stories? descrição. Tira a máscara. Tira a máscara, mulher. Tira a máscara. Tira a máscara aí. Tira a máscara, tu tá em casa. Tira a máscara. Tira a máscara, mulher. Calma, gente, calma. Tira a máscara. Aê! Os filmes que te trouxeram mais visibilidade foram o Cine Hollywood, que eu confesso que eu lembro, desculpa, eu interferindo no roteiro do André, mas eu lembro do dia que eu assisti, que é uma coisa realmente transformadora para o cearense. Eu não sei, a oportunidade de você estar na tela grande e ver um filme que fala do jeito que você fala, tem um negócio naquela experiência, e aí depois você assiste de novo tentando acompanhar a legenda, para ver como é que vocês fizeram a legenda das coisas que os cearenses dizem. Então tem uma experiência muito rica para nós ali, particularmente, né? Mas assim, saindo de um cenário como o do cearense, que é o cearense se identificando, por exemplo, com o Cine Hollywood, quando você pega o Cine Hollywood 2, o Shaolin do Sertão, Os Passos, são filmes que estão na prateleira da comédia, né? Eu não sei necessariamente se você os identifica dessa forma. Talvez Os Passos de maneira mais evidente, né? Não sei, Alder. Mas eu queria saber mesmo, assim, são vistos como filmes de comédia, mesmo impregnados de uma coisa que é cultura pra gente, é regionalismo pra gente também, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, Alder. E a segunda é como você vê cinema mesmo. O cinema é um reflexo da personalidade, das histórias de vida do seu realizador, né, que você fala do Steven Spielberg foi um cineasta que mudou a minha vida na minha infância, por exemplo, né, assim, e traz muitas referências da própria vida dele, né? Então, até que ponto, só para sistematizar, humor e regionalismo andam juntos, né, na sua avaliação, e se o cinema que identifica o Alder é esse, porque é impregnado das suas próprias histórias de vida. São filmes de comédia, né, mas com um contexto ali que as pessoas chamam de regional, mas eu considero extremamente universal, porque para mim qualquer coisa é regional, porque foi feita em algum canto é regional. Uma coisa feita num bairro de Marte, ele é regional naquele bairro de Marte, né? Num país como o nosso, parece que se não foi no eixo Rio-São Paulo, é regional. É universal. O universal é o Leblon, bribocazinho desse tamanho. Exatamente. Aí o universal é o vinho de Bordeaux e minha rapadura é o quê? É regional, porque é feito aqui, o vinho de Bordeaux é o quê? Sabe? Então, esse é um discurso que eu escuto muito, cara, quando eu vou dar entrevistas e as pessoas, gente... É uma desconstrução que a gente tem que fazer, né? É uma desconstrução que a gente tem que fazer. Sim. E isso, rapaz, só existe. Se é bom, beleza, não importa de onde é. Né? E hoje tem uma coisa nesse mundo tão globalizado que você pode entrar no Google Earth ali, na casa da janela do Caba, e ver aquilo. Você tem acesso a tudo, mas tem uma coisa no lado humano que só a experiência muito próxima, que está na zona ali, que você precisa botar o pé lá dentro para entender, que isso aí o mundo virtual não vai te passar. E isso é o que, teoricamente, seria o regional, né? Mas que, na verdade, é a joia da existência, que é o que faz um lugar ser único e ser original diante de tanta pluralidade e acesso a qualquer coisa, através da internet.
Então, os filmes, uma coisa que eu tenho uma preocupação nos meus filmes é que, além deles contarem as suas histórias, que eles entretêm, eles são comédia e tudo, mas são filmes que sempre têm um contexto histórico relacionado. O Cine Hollywood fala dos cinemas no interior do Ceará acabando por conta da atividade da televisão, da tecnologia. Ele é uma história triste, ao ponto de vista do que os cinemas acabaram. Podia ser uma história muito dramática, muito triste. Eu contei através da comédia com o olhar ingênuo da minha infância que eu vivi lá. Meu pai era o prefeito da cidade, estava colocando a primeira televisão pública na cidade, e eu não entendia porque é que as pessoas pegavam a cadeirinha e iam para a praça para ver a televisão quando o cinema estava passando Bruce Lee na telona. Pai, por que é? Meu filho, é a modernidade. Teu pai era o prefeito da cidade? É real ou tu tá contando a história do... Não, meu pai foi prefeito da cidade. Meu pai colocou a primeira televisão era até uma das coisas que eu queria cara. saber do Aldo, quem era, porque eu sei que você traz muito, desculpa, Aldo, quebrando sua linha de raciocínio, mas há tantos personagens e eu fico tentando, quem é o Alder aqui? Eu sei que tem um pouco do Alder em tudo, né? Mas quem era o Alder? Era o dono da bola, né? Assim, enfim, personagem é um pouco do dono da bola, é um pouco do menino sonhador, sabe? Sim. É um pouco do Walt Disney, do Todd. Acho que os três ali, o filho do Francis Leite, o Walt Disney e o dono da bola, acho que é um mix dos três ali, entendeu? Sim, então, é um filme que resgata um contexto histórico. Quando veio o Shaolin do Sertão, por exemplo, o Shaolin do Sertão já resgata um outro momento histórico da nossa cultura popular, que eram as lutas de vale tudo dos lutadores que He-Man, Zulu, que iam para o interior. Numa carência de entretenimento, o entretenimento era um cara que chegava e desafiava a cidade, subia numa praça pública para brigar com 30. Isso é muito surreal, cara. Tu lembra do He-Man? Chegou a conhecer o He-Man? O He-Man passou por Acopiara. Passou, exatamente. Ele fazia o tour, eu vi o Zulu, entendeu? Sim. Então, isso fez parte da cultura de muita gente que vivenciou aquilo, veio para a capital, tem a memória afetiva, mas os filhos nasceram na capital, não sabem que diabo é isso. Então eu tento trazer umas histórias de uma época que liga com a geração, que aproxima com a outra, de unir gerações. O Cine Hollywood fez isso muito bem, unir pai, filho e avô. Até a Disney não conseguiu, só junta pai e filho, a gente juntou os três, que as três gerações assistir. Shaolin do Sertão une gerações também, porque resgata essa história. E o Cine Hollywood 2, a Chibata Sideral, resgata um outro momento histórico, que é quando os aficionados desses cineminhas que fecharam ficaram órfãos, num limbo, e o VHS veio como grande sonho de você retomar a possibilidade de assistir o que eu quero, no meu nicho, né? Então era o Aloysio Lee, que era um cara aficionado por filme de luta, que tinha uma VHS que ele não tinha um aparelho, porque era muito caro, mas ele tinha fita, ele sonhava com aquela fita, né? E em paralelo a isso, não, eu estou falando do Shaolin, perdão, tinha o Tora Pleura, que era esse lutador, no Shaolin do Sertão, um lutador aposentado que ia desafiar todo mundo. No Cine Hollywood 2, a Chibata Sideral, fala ali do universo da produção mambembe de filmes de gênero pelo Brasil, porque existia uma época, e tem vários casos no Brasil de pessoas que faziam seus filmes, editava, montava, exibia, comercializava e fazia outros. Existia uma indústria que era desconhecida, e tem vários casos assim. Hoje em dia, com acesso à tecnologia, mais ainda, mas você pega, por exemplo, em Manaus tinha um Rambo, era uma figura, inclusive no Cine Hollywood, ele faz uma participação especial, ele fazia filmes de Rambo, e ele é muito forte, e aí ele fazia seus filminhos, vendia em VHS, cara. Quer dizer, o cara criou um mercado, ele criou uma indústria própria, né? Então o Cine Hollywood 2 é uma homenagem a esses realizadores, né, que com muita garra e muita dedicação faziam seus filmes. Então esses três filmes juntos, eles formam uma trilogia involuntária do cinema popular no Nordeste do Brasil, né, que é o Cine Hollywood falando do filme do cinema, o Shaolin do Sertão dessa relação do VHS, e o Cine Hollywood da produção. São três filmes que se complementam e se dialogam e fecham essa história da influência do cinema popular na cultura do Nordeste, que é muito plural, que essa influência vem do Western Spaghetti, vem do filme de Kung Fu, vem do filme de Sansão e Dalila, Maciste, Hércules, sabe? Vem de tanta coisa. Os Parsas vai para um lugar que, embora seja uma comédia que você pode olhar, é uma comédia que tem ali uma dose de escracho, mas ela é uma crônica social muito séria. Quem move as megalópolis Rio e São Paulo? O nordestino. É a força que move aquilo tudo. E a maior parte está invisível. Essas pessoas são invisíveis, cara. Estão lá trabalhando, ralando, talando tudo, mas as pessoas não têm consciência. Tira o nordestino que para tudo, entendeu? E ali você tem nordestinos que estão
na beira da marginalidade, não porque quiseram largar suas vidas no Nordeste para ser marginal em São Paulo, mas é porque não tiveram oportunidades e foram ali pro limite, né, da sobrevivência. Então você tem ali o Tom Cavalcante, que é o cara que anuncia em porta de loja, na 25 de março. Você tem o Tirolipo e o Whindersson, que são os dois que estão ali fazendo aquele trambique dos copinhos na praça ali em São Paulo. E o Bruno de Luca faz o Paulista, que é um cara que faz gambiarras em computadores, hacker, de abacate e tudo, e se juntam acidentalmente. Então, esses personagens, eles saem, os três, de uma zona de invisibilidade na história mesmo, como nos personagens, na vida real, e saltam para um protagonismo de um filme empreendendo. Se envolveram no trambicagem e vão ter que fazer uma festa de um dinheiro que eles não têm. Mas eles têm que honrar esse compromisso, se revelam empreendedores. Então isso tem muito a ver com o nordestino, que sai, se vira, se destabaca todo dia, empreende e consegue sucesso. Os Passas fala disso. Então é uma crônica social muito bem construída, exatamente para poder colocar essas pessoas no protagonismo do filme em si, numa metalinguagem para uma realidade onde eles são excluídos da sociedade. Você está ouvindo Serifa Cast. Porque, Aldo, eu até fico vendo os filmes, né, e tem um pouco, confesso que me lembrou um pouco, às vezes, em alguns deles, os Trapalhões da minha geração, porque tem um pouco da alegoria, da simplicidade, do infantil. São recursos pensados para poder acessar essas diferentes gerações mesmo, porque porque por outro lado, há uma reflexão e uma crítica política muito séria nessas obras todas, né, na minha avaliação, mas são tratadas de um jeito, de fato, que beira, em alguns momentos da minha avaliação, e me corrija se eu estiver errado, um pouco do infantil. Isso é para acessar, é para aproximar, é para simplificar? Isso é intencional, de alguma forma, Aldo? E eu quero complementar, Aldo, me permita, por favor, como é que se faz para manter essa essência, né? Que a gente Sim. percebe que seus filmes têm essa essência diante do patrocínio, do mercado, da questão financeira, que muitas vezes traz exigências que às vezes você fica com aquele balanço, né? Faz sentido para mim? Não faz sentido? É recurso, mas está mudando o conteúdo? Como é que funciona essa relação, complementando? Eu trago assim, nos meus filmes eu coloco infinitas camadas ali de situações. Sim. Seja do tom de humor às críticas e às informações subliminares que lá estão. Então, por exemplo, às vezes a piada ela é muito fácil, você assimila fácil e tudo, mas ela tem uma camada muito mais profunda. Por exemplo, no Cine Hollywood 2, A Chibata Sideral, eu escrevi na última hora um personagem chamado Véi Góis, que o Chico Dias faz, que inclusive foi indicado agora como ator coadjuvante no Prêmio da Academia Brasileira de Cinema, que é o nosso Oscar. Ele foi indicado. É um personagem que eu escrevi num momento que estava todo mundo dizendo que artista é vagabundo. Artista é vagabundo, artista é vagabundo, artista... Caralho, a gente é vagabundo, a gente se destabaca pra se matar de trabalhar, tá entendendo? Aí eu criei um personagem com uma crítica em cima disso, sim, né? Sim, e no final, o personagem, meu irmão, ele é mágico, ele é transformador, aquilo que ele faz. Só se alimenta de luz e abacatada. Então, a crítica dele era colocar esse personagem nesse estado, mas ele foi feito com uma crítica muito séria de uma sociedade que acha que o artista é o vilão da porra toda, tá entendendo? Então, assim, o Cine Hollywood 2 foi lançado num período, né, Aldo, que assim, a gente tinha muitas questões sendo debatidas fortemente no país. Sim. Né? Então, o filme ele tem ali, então, ele tem várias camadas. Sim. Quem enxergar, enxergou. Por exemplo, tem uma hora lá que vai começar a batalha, aí o ator fala, coragem sempre, temer jamais. O cara fica entre o temer e o temer. Você escuta temer, mas acha que é temer, porque da fala temer. Né? Era pra ser. Na legenda tá com T minúsculo, mas você acha que escutou temer. Então, tem muito dessas camadas. E até mesmo piadas que eu faço, que eu chamo piada 4D. Por exemplo, coisas que tem uma cena lá no Charlinho do Sertão que o menino fala, rapaz, eu tô perdendo a paciência com esse teu amigo, macho. Aí, macho, tem calma, é porque ele tem sura. Ele quer sura. Sabe aquela piada besta de colégio? Né? Não tinha toda aí o cara vai e pergunta o que é, o cara vai e diz,
Aí o que acontecia? Na sala de cinema, era o silêncio, aí só um cara ria. Aí o cara tinha uma crise de riso sozinho, porque aquele cara jamais imaginou que ia ouvir isso no cinema. É tipo o Mopa, né? Não sei se vocês já viram isso. É o Mopa, exatamente o Mopa, é do mesmo naipe. Aí o que é que acontece? Por que eu chamo que a pedra é 4D? Vai ter sempre uma bestade que vai perguntar pro que riu, o que é Sura? Aí o cara vai dizer pra ele com o maior gosto do mundo, tá entendendo? Uma vez um amigo meu foi com a sogra e foi pro cinema com a sogra e a namorada, ele, meu irmão, eu tô com as milascas. Quando falou a Sura, eu comecei a me abrir, minha sogra perguntou o que era a Sura. Como é que diz? Com a sogra. O cara ficou acossado. Então, mas eu confesso, Aldo, que eu assisto os filmes, mais uma vez interrompendo, né, pela oportunidade, mas eu fico assim, rapaz, será que o Aldo e a produção saíram mapeando mesmo os biotipos cearenses? Não, porque assim, de repente... um resumo, né? Como é que eles lembraram desse também? Eu fico impressionado. Cara, assim, eu estudo muito, observo muito, né, e crio muitas situações para poder ter essa riqueza toda, porque é uma riqueza muito grande. E então, assim, quem olhar o filme vai começar a encontrar camadas, cara, tanto estéticas como artísticas, como musicais, é tanta coisa que são filmes para você ver 1000 vezes e você não encontra tudo nele, mas tá lá, entendeu? Então, mas muito fácil de assimilar, muito fácil de você embarcar, né? E aí tem uma questão muito assim, quando você vai lidar com o mercado e tudo, eu vivo numa situação, eu posso dizer, muito privilegiada, porque eu faço os filmes que eu quero fazer e tem quem banque o que eu quero fazer. Isso é uma situação extremamente privilegiada mesmo, né? E obviamente você tem coisas que você faz concessões até onde tem limite. Então muitas vezes as pessoas contratam aí, rapaz, eu quero assim e tal. Então, meu irmão, você não quer você quer outro cara para fazer, porque o que eu faço é assim, né? Então é mais ou menos, você imagina uma referência da pintura, né? Você tem você tem ali Picasso pintou aquele, você olha para um quadro de Picasso, isso aqui é Picasso, isso aqui é Matisse, isso aqui é fulano e tal, tal, tal. Aí, rapaz, eu quero que você pinte um quadro para mim, eu quero que você pinte assim. Não, mas então contrato Matisse. Eu sou Picasso, eu pinto assim, tá entendendo? E isso acontece muito, né? E aí, muitas vezes o cara, por que você me chamou? Ah, pai, porque o sucesso das coisas que você faz. Então, você quer as coisas que eu faço fazem sucesso, porque é onde está minha alma, tá minha personalidade. Né? Eu faço assim, entendeu? E isso acontece muito. E muitas vezes eu falo, olha, cara, o que você quer, tem gente 1000 vezes melhor do que eu no mercado para fazer, porque isso aqui não tá na minha alma, não tá no meu conhecimento, das minhas vivências, para eu contar com autoridade isso aqui, entendeu? Autoridade e autoralidade de conhecimento do que eu tô propondo como linguagem, como história, como tudo. Mas por isso até que eu me refiro muito à história da assinatura, sabe, Aldo? Assim, isso aqui é a minha assinatura. A impressão que eu tenho é que o cineasta ele tem uma assinatura, e aí ele leva uma legião de fãs, né? Uma legião de fãs, perdão, de acordo com a assinatura que ele carrega, né? É curioso quando alguém vai lá e diz, faz diferente, né? Assim, Pois é, cara. Aldo, e qual é o limite da assinatura em relação ao patrocínio? Não, então o que acontece é o seguinte, por exemplo, o Spielberg, qual é a assinatura do Spielberg? Vamos ver, uma referência ali de um cara que ele se adequa a que cada história pede. Todo filme do Spielberg ele é muito diferente um do outro, porque ele faz tudo em função do que é a história, ele não tem uma preocupação em expor nada que seja pessoal dele, né? Desculpa que tocou o telefone aqui, eu desliguei aqui. Ele não tem nada, ele não tem nenhuma preocupação por telemarketing. Aí ele não tem uma preocupação em impor nada, tudo está em função da história. Quando você pega o filme do Tarantino, por mais variados que eles sejam os assuntos, tá lá. Isso é um filme do Tarantino, né? Certo. Porque ele tem uma forma de contar que sobrepõe muitas vezes a própria história. Certo. Né? Então, assim, você perguntou sobre qual é o limite, né? Sim. Cara, o limite, assim, não existe assim nada que você possa mensurar qual é o limite. O limite para mim, que eu sempre falo, é quando entra numa zona de que começa a descaracterizar o que eu quero fazer, né? Então, se começar a descaracterizar, cara, vai descaracterizar, isso corre o risco de eu fazer um filme ruim. Pega teu dinheiro e vai embora? Ou tu assim, disse, vamos conversar, tem essa flexibilidade? Não, assim, porque existe um limite, eu cedo muito também. Mas desde que não comprometa Entendi. O que eu considero como uma marca que eu tenho orgulho de deixar para a posteridade. Claro. Entendeu? Se aquilo vai comprometer e vai ficar um filme que não tenha a minha cara, não tenha a minha alma nele, eu prefiro não fazer. Porque se eu começo a tirar o motivo que as pessoas me contratam, eu tô me descaracterizando. Entendi. E eu corro o risco de fazer um filme ruim, cara. Tá entendendo?
Então, assim, é bem complicado, mas isso acontece, no mercado acontece muitas vezes. E eu tenho esses embates de forma recorrente. Para não estar preparando aquela declaração do futuro, né, Aldo, que alguns cineastas fazem. Eu me arrependi de ter feito aquele filme, né? Assim, exatamente. Evitando. Né? Isso, porque é tanto esforço, cara. Eu tenho muito cuidado para não acontecer isso, sabe? Não quero dedicar um tempo da minha vida para me arrepender. Então, assim, eu luto muito pelo que eu acredito, né? E graças a Deus eu tenho um histórico que prova que eu tenho possibilidade de fazer uma coisa bacana se o cara confiar. Se não confiar, não me chama. Entendeu? Então legal, isso acontece. Pense num lugarzinho longe. Esse lugar aqui é a área onde se avista mais disco voador no Brasil. Pense no cabra. Francis Wellington. Francis Leite. Nome cearense mesmo. Ainda falando na questão de identidade, aí eu vou pegar um... Tu tá vendo que eu tô querendo, né, botar a caça de bônus pra ti, mas é com todo respeito. Não, acho que não tem negócio não. Você deve conhecer o dublador pop, o Wendel Bezerra, né? O cara é gigante nas redes sociais e tal. Ele talvez seja um dos mais conhecidos do Brasil, né, em termos de dublagem. Principal personagem que marca, né, o Wendel Bezerra. Goku, né, protagonista lá do Dragon Ball, e o Bob Esponja, do desenho Bob Esponja. Recentemente ele fez um vídeo reclamando que as pessoas associavam automaticamente ele a esses dois personagens, né? Disse que achava bom, que era bom ter um personagem que marcava, mas a real ele estava reclamando, né? Foi um vídeo pistolando o fato de as pessoas não reconhecerem ele por outros personagens que ele dubla, né? Outros atores e tal. Oi, eu sou o Goku. Essa frase marcou minha vida, marcou minha carreira, mas eu não me resumo a ela. O Cine Hollywood ele fez um sucesso estrondoso, né? O Fernando Meirelles elogiou, disse que vai se tornar um clássico, né? Uma cena clássica, né? Citou Chaplin, né? Chaplin ficaria orgulhoso, alguma coisa desse tipo. Cine Hollywood 2 também foi um sucesso. Enfim, esse gênero, né? Esse estilo, ele te marcou, né? Você também tem medo de ficar marcado só, entre aspas, por esses filmes, ou é um orgulho pra você e se acabasse agora tava show de bola? Cara, é um orgulho assim absurdo. É um orgulho, porque o Cine Hollywood ele é um case raro, único no Brasil, de um curta que virou um longa, um curta que foi sucesso, de um longa que foi sucesso, de um parte 2 que foi sucesso, que virou uma série de 10 episódios em TV aberta na Globo, de sucesso. Em menos de um ano foi reprisado e vai bater o sucesso anterior, que era o recorde do horário desde 2017. Olha a loucura. E que vai ter uma coisa inédita agora, no próxima terça-feira, de ser 2 episódios exibidos juntos. Que nunca é inédito. Nunca teve isso, para dar mais tempo de tela numa cacetada só. E vai ter outra segunda temporada. Então, tudo nesse filme é tão louco, tão surreal, tão absurdo. E é um case, se dirá único, é único no Brasil e raro na Terra. Eu estou dizendo raro porque pode ser que exista na Terra todinha, é capaz de ter, mas é capaz também de não ter, de tão raro que ele é. Então é um orgulho enorme, acima de tudo, porque é uma história, é um legado que transformou a economia criativa do Ceará e mudou o orgulho artístico do cearense. Eu cansava de ver a publicidade... Mexeu na autoestima do cearense, né? Total, mudou, cara, a autoestima. Você tem orgulho hoje de falar como a gente fala, de ser como a gente é. É verdade. Você mudou, olha o Jornal do Meio Dia, como é que é hoje em dia. É tudo um legado que veio do cinema. Eles dão uma exageradazinha, né? Eu sei, mas tu imagina, a Globo jamais tomaria aquela postura. Você jamais veria um quadro... Não, quebra de paradigma. Total, quebra muitos de paradigma. Você jamais veria em comerciais, em campanhas grandes daqui, uma quantidade absurda de atores locais do filme fazendo essas campanhas. A publicidade tem que trazer alguém de fora e tal. Então, inverter uma lógica completamente de pensamento da economia criativa. E a quantidade de pessoas que me falam, rapaz, depois do Cine Hollywood, eu levo os projetos que falam da cultura cearense e me recebem, me dão espaço. E fora o impacto econômico que foi o filme, né? Que foi uma coisa transformadora aqui na época que ele foi lançado. Vendeu mais de 300 mil ingressos no Ceará, com 9 cópias, que é a maior média por sala de todos os tempos do estado. Deu chibatada no filme da Marvel, né? Tudo, cara, na média de sala é uma coisa assim absurda. Então é uma coisa que eu tenho muito orgulho, mas por um lado, eu tenho muito mais para contar, né? Por exemplo, eu vou lançar ano que vem um filme chamado Vermelho e Monet, que é um drama pancada, uma estética sobre pintura absurda, assim.
vai para um Massa. outro lugar, né? Massa. Então, tem muitas possibilidades aí. Quem assistiu o Call Stories agora no link da bio do Instagram vai ver uma outra coisa. Mesmo você não Massa. curta, mas outras possibilidades. Estamos Então, ansiosos. Agora pense no desafio do cabra que enfrenta sozinho a televisão sem arregar com nada. Eu tenho um pressentimento que essas TV monstrengas vão já chegar aqui também. Agora nesse lugar privilegiado, né? Você de fato está num lugar privilegiado, se a gente pensar em outros realizadores e pensando num contexto como esse da pandemia, né? Como fica o cinema? Assim? É uma vitória do streaming, a alternativa é o streaming, para pessoas que estão pensando em realizar e que de fato talvez não estejam nesse lugar privilegiado em que você se encontra. Qual é o futuro? O futuro é o que a gente já viu depois que aconteceu a gripe espanhola. Uma hora o mundo se resolve, dá uma trégua e o mundo começa a se reajustar. As outras pandemias todas já fizeram isso, né? É um jogo de paciência. O cinema ele fica mais afetado nas duas pontas, porque ele é afetado na produção e é afetado na exibição. Então eu estou em possibilidade de exercer essas duas. Claro, remotamente eu estou fazendo um monte de coisa, trabalhando em tanta coisa, mais do que se eu tivesse num dia normal. Mas assim, isso afetou muito essas duas pontas. Então, por exemplo, uma história que foi escrita para ser filmada, eu estou com um caso desse agora, um filme que eu estava na cara do gol para filmar e veio a pandemia, eu parei e vou retomar agora dentro das questões protocolares, né? Mas é um roteiro que deve ser todo reescrito para conseguir filmar dentro de uma possibilidade dessa. Então, roteiros que foram escritos antes da pandemia não tem como ser filmado nesse momento, ele tem que ser readaptado. Vale a pena essa readaptação? Louco, né, cara? Você tem que abrir mão de tudo, é melhor esperar. Graças a Deus a gente conseguiu um resultado de roteiro que me deixou seguro, ok, eu vou fazer esse filme assim porque eu sei que eu confio nessa história. Mas podia chegar um momento eu dizer, não, peraí, não, é muito sacrifício, não compensa sacrificar esse filme assim. Como muitos filmes realmente tentaram fazer esse exercício e resolveram, não dá. É mexer demais numa coisa que não vai compensar, porque pode ser que logo depois se resolva e lá na frente você vai dizer, não, pai, foi assim porque tinha pandemia, quem está assistindo não quer saber disso, não. Exatamente. Mas por um lado, essa situação aproximou as pessoas muito da importância da cultura e da arte. Mas artista é vagabundo, mas tu tá morrendo de assistir série. Essa porra não foi a Guoi e nasceu, não, mas isso foi alguém que fez, tá entendendo? Um monte de profissional, um monte de artista. Aí o cara tá ouvindo mais música. Então começou a ter uma aproximação do streaming do público que não tinha, mas tem um público muito saudoso do cinema e renasceu o drive-in, olha a loucura. Uma coisa muito extinta. Louco, né, cara? Então, muito assim, louco. sacudiu tanto de um jeito que no final das contas, quando essa porra toda passar, sabe, eu acho que vai ser ainda até melhor. Obviamente os cinemas vão perder um espaço por perda de salas que vão fechar, mas vão retomar, eu acredito nisso. As pessoas vão ver mais filmes no cinema, acho que tudo se retroalimenta, né? Acho que uma coisa não engole a outra, não. Até porque todo mundo é portador de uma tela hoje em dia, né? Todo mundo tem uma tela, todo mundo tem seu cineminha, embora na telinha pequena, mas tem. Então o ato de se deparar com conteúdo só cresce. E então a quantidade, a demanda de pessoas que querem ver, que estão se habituando a ver esses conteúdos, tem aumentado nesse período da pandemia. Eu acredito que isso vai derramar depois, quando a coisa voltar ao normal. Assim espero. Legal. Todos nós, muito legal, Aldo. Cheiro do queijo. Cheiro do queijo é o nosso quadro de pergunta surpresa. Eu não preciso explicar o que é o cheiro do queijo para um cearense, mas se você está ouvindo fora do Ceará, é uma expressão utilizada um pouco pejorativa, no sentido de você estar levando para um lugar inadequado, né? Que você está vai fazer alguma coisa inesperada para o mal. No nosso caso aqui é apenas uma brincadeira, a gente tenta tirar um pouco da zona do conforto o entrevistado, já que inclusive ele recebe os tópicos da entrevista, né, Alda? Então, vamos tentar aqui. Mas essa é surpresa que eu nem leio. Eu não leio não porque eu não gosto de foi mal tu ter escrito e mandado, disse que eu perdi tempo. Mas porque eu acho injusto você ir para entrevista sabendo que vai ser perguntado, tá entendendo? Esse livro aqui, Grandes Diretores de Cinema, tem entrevistas, é um jornalista que fez muitas entrevistas com vários diretores conhecidos e tem aqui na íntegra, tem uma aberturazinha, tem a entrevista com vários diretores e tem no final a filmografia até o ano que foi lançado o livro, né? Então, daqui eu tirei algumas frases, né, de alguns cineastas. Eu ia fazer uma tremenda sacanagem contigo, eu ia dizer pra tu tentar adivinhar quem era o diretor, mas eu vou me lascar, mas que minha memória é ruim. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou dizer quem é, mas eu quero que você faça um comentário em cearenseis. Uma frase curta. Ixi, Maria. Mas o comentário tem que ser em cearenseis.
Beleza? Tá. Então é o Vamos. seguinte. Vamos lá. Ah, porra. Vamos primeira. Tudo se resume a uma pergunta. Você tem algo a dizer? Essa frase é do Martin Scorsese. Seu comentário. Desembucha, filho de moça. Muito bom. É muito Tá bom. arrudeio, mas pra perguntar um negócio. É pô. boa, é boa. A próxima, abre aspas. Creio que é importante para um cineasta livrar-se rapidamente da ilusão de que pode e principalmente que deve controlar tudo a respeito do seu filme. Pedro Almodóvar. Meu irmão, tu caga mais que um boi? Não conseguirás. Sacanagem. Eu não entendi se o comentário foi pra ele ou pros diretores, mas tudo bem. Não, é porque não vai conseguir, entendeu? Entendi. Você tá ilusão, concordando entendeu? com ele. Entendi. Você tá concordando com ele. Entendi. Não, eu não tô concordando com ele, não. O que eu tô dizendo é o seguinte: você precisa cagar mais que um boi pra ter esse controle de tudo. Se você não tiver, meu irmão, você tá na zona de igual a todo mundo, você vai se arrombar também, você vai ter problema. Então, Beleza. Então você está discordando do Pedro Almodóvar. Muito bem. Muito bem. Vamos pro próximo. Eu tô achando que você vai ter que explicar, né? Porque nem a gente tá entendendo. Vamos lá. Essa aqui tem muito a ver com você. Comédia é um gênero à parte, na medida em que dita o estilo da direção, de maneira bem mais estrita e exigente do que outros gêneros. É isso aí. Woody Allen. é isso mesmo, é como o Chicaninho dizia, é pay bufo, comédia é pay bufo. Não tem assim, ou o cabo ri ou não ri. Eu vou rir quando chegar em casa. Que legal isso. Oh my God. Que na hora, né? É sintomático, é surpresa, tá entendendo? Não tem nada no mundo. E comédia é um bicho muito doido, mas é difícil de fazer. Porque o cara que tá assistindo um drama chorando ali, você tá chorando, não, eu posso não entender o que tá acontecendo com ele, mas a comédia não. Se não ri é porque não funcionou. E o cabo que ri assim, se o cabo rir agora de uma coisa, morrer de estabacar de rir, meia hora depois você levar um chifre, ele não ri, não. Você ri sem dor de dente, você ri com dor de dente, você não ri. Você vê como a comédia é complexa, assim. Rir é muito mais difícil do que chorar ou ficar triste, né? Macho, exige uma energia e uma compreensão muito maior do que... A surpresa exige a surpresa, tá entendendo? A surpresa e uma identificação com algo que te remete ali, que te leva a rir. Mas tu quer fazer o cara chorar? Bote uma musiquinha triste, bote uma ceninha ali uma pessoa ali com carinha de triste sofrendo, pensando na morte da bezerra, a musiquinha certa, não sei o que, tu pode começar ali levar o cabo a querer chorar, mas para rir. Então você tá concordando com o Diálogo, que ele tá dizendo que é muito mais exigente dirigir comédia. Boa. Muito mais. Penúltima... Porque o que é engraçado agora não quer dizer que vai ser um ano na tela de cinema, não, tá entendendo? Sim. A graça do cinema é você não tem uma resposta imediata, a tua resposta é o espectador lá na frente. No set nada é engraçado, porque no set tá todo mundo trabalhando, são condenados, ninguém tá rindo de nada, a gente tá trabalhando. Então você entender o que é engraçado quando não tem nada engraçado no fazer, saber projetar a tua mente para quem vai assistir ali 2 anos depois, é um exercício evoluído que é para pouca gente. Tem um professor, colega meu de uma instituição que eu dou aula, que ele foi figurante no filme teu. E ele virou celebridade na faculdade mesmo, assim, todo mundo queria pará-lo, mas assim, não, mas pelo amor de Deus, Diego, diz como é. E aí ele disse, pessoal, aquilo é um trabalho de doido. Entendeu? É de doido, cara, é de doido. Mas ele disse que uma das experiências mais ricas da vida dele, deve ser mesmo sensacional você estar de camarote, vivendo e como espectador dessa experiência. Mas ele virou celebridade. Inclusive, quero aproveitar aqui e mandar um grande beijo pro Glaico Salles, foi ele que fez a ponte com o Grande Glaico, que foi figurante também, né? Tem uma cena lá dele como médico, né? Lá, assim, muito legal. Abraço, Glaico, obrigado. Penúltima frase. Então, vou aproveitar e mandar um abraço pro Diego, professor Diego, que depois eu marco ele. Um abraço por trás pro Glaico. Isso, um abraço por trás. Vamos lá, penúltima frase. Para mim, o lugar vem antes da história. Wong Kar-wai. O lugar vem antes da história? Para mim, o lugar vem antes da história? É. Rapaz, aí tem que fumar muita maconha para chegar na conclusão do que acaba quer dizer. Porque aí tá quase na situação do ovo e da galinha. Essa é uma discussão sem fim. Porque pode ser como pode não ser. Deu vontade de dizer aí dentro, não foi não? Essa é essa, mano. Assim, cada vez mais, tento não ter nenhuma ideia preconcebida antes de chegar às filmagens, para deixar a grande parte da magia do momento. De certo modo, portanto, cada filme é uma experimentação. Tim Burton.
Rapaz, cabral arrombado, tem razão. Porque o bicho é vivo, macho. Mas você planeja, você tá estudando, mas na hora que você botou gente, botou o convívio, botou. Ai, meu amigo. É vivo. Cada um traz uma personalidade, tudo é um bicho muito pulsante, cara. É desafiador. Legal. Show de bola. Follow and unfollow. Follow and unfollow. Se o primeiro é cearenseis, o segundo é americanês. A ideia é para você dizer um conceito, alguma coisa que você indica, uma pessoa, uma ideia, e um conceito, uma pessoa, uma ideia que você desaprova, que você detesta. Então, para quem vai o seu follow? Rapaz, cara, acho que todo mundo que... Eu gosto muito da questão de quem acorda e cria e transforma e realiza um pensamento, um desejo, materializa em qualquer expressão artística, entendeu? Isso tem uma admiração muito grande, que vai do cara que cria um conteúdo ali, que faz na hora num stories, a quem leva um filme às telas. Então esse exercício de criar, de transpor da alma para uma mídia digital, física, sei lá o que for, eu acho muito nobre. Show. E o seu unfollow? Rapaz, para todo mundo que desrespeita por ignorância ou por borsalidade o trabalho dos outros e a arte em especial. Porque a gente vive num momento onde as pessoas criticam o artista, julgam o artista, condena, bota o artista na forca quando o problema do mundo é outro, né? O artista, ele faz o papel dele de registrar. Ele é um cara que materializa o que está acontecendo para a posteridade, ele conta as histórias para a posteridade, ele faz um registro de quem somos, do que somos. Então, o artista não é o inimigo da esculhambação toda que está aí, não, sabe? Então, todo mundo que agride um artista, que é preconceituoso com o artista, isso, para mim, massa. E isso vale para todas as outras profissões. O jornalismo está na mesma situação. Tenta descredenciar o jornalismo, né? Eu acho isso também outro absurdo. Então, todo mundo que tenta descredenciar, sabe? Tenta inverter a verdade. É isso. Legal. Alder, muito obrigado por participar aqui com a gente. Foi uma honra, foi prazer, muito massa. Deu certo, cara, super acessível. Eu achei que não fosse conseguir. Já tava não, mas tempo... dá certo, é porque eu tenho só que me ajudar mais na hora. Não, sempre. Foi muito bom, foi muito bom. Muito obrigado. Paulo, cara, muito obrigado. A casa é sua. Você, sempre que quiser, conversa aqui com a gente. É sempre bom saber nossa origem viking. Aí, cara fresco, cara fresco. Uma frescando mesmo, né? Grande de abertura e fresca no rotativo, ó. Mas eu quero muito agradecer, mesmo. E uma honra. Mesmo. Obrigado, cara. Prazer, que eu agradeço. Em outros momentos, trabalhando, você palestrando, e é sempre uma conversa muito rica. Obrigado mesmo. Obrigado, galera. Muito obrigado, viu? Legal, e você ouvinte. Boa noite. Fiquem com Deus e a pomba do divino. Muito bem. Eu não vou mais. O encerramento foi feito pelo convidado. Grande abraço, tchau. Tchau, galera. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu, galera.